Então, gente, continuando aqui, a gente vai fazer o exercício 4. O exercício 4 é que tem a seguinte situação. Você tem uma mola presa aqui, né? E na extremidade da mola, você tem uma cesta com umas quantidades X de bolinhas que a gente vai ter que achar. Qual é a informação que ele dá? Gravidade 10, constante da mola 9 newtons por metro, deslocamento 5 centímetros, e ele pede a quantidade de bolas aqui, sendo que cada uma delas, a massa é 15G, correto? Então, primeira coisa, eu tenho que passar de massa para quilograma, né? Então a gente sabe que 1 quilograma tem igual a 1000G, né? E eu tenho que passar também de centímetro para metro. Por quê? Aqui na constante da mola, ele diz que é o quê? Newtons por metros. Então isso aqui, esse deslocamento não pode estar em centímetro, né? Então como é que vai ser? Eu sei que 1 centímetro tem igual a 100 metros. Então o que eu vou ter que fazer nesses dois casos aqui? Como eu tenho que passar do maior para o menor, eu vou dividir. Então nesse caso eu tenho que dividir na massa. Eu tenho que dividir 15 por 1000. E no caso do deslocamento do X, eu vou ter que dividir, no caso 5 por 100, certo? Sempre quando eu for do menor para o maior eu multiplico, do menor para o maior eu divido. Aqui, galera, bota em notação científica. Se eu estou dividindo por 1000, vai ficar 15 vezes o quê? Quantos zeros eu tenho aqui? 3. Então vai ficar 10 elevado a menos 3. E aqui vai ficar 5 vezes 10 a menos 2. Certo? Então, é só a gente fazer o seguinte, tá? Vamos lá. Calcular a força elástica. É a constante vezes o deslocamento da mola. Certo? Qual é o deslocamento da mola? 9, que multiplica o quê? 5 vezes 10 a menos 2. Certo? Como é que vai ficar isso aqui? 45, né? Vezes 10 a menos 2. Deixa assim, vamos deixar assim para ficar mais fácil a gente trabalhar. Correto? Então, né, como eu já tenho a força, ele me pede o seguinte: como é que eu vou calcular o número de bolinhas? É a força que elas exercem, certo? Multiplicado, dividido pelo peso delas, certo? Qual é o peso aqui? Peso é massa vezes gravidade, correto? O peso de quem que eu estou observando? O peso dessas bolinhas, que é a massa 10, massa 15 vezes 10 a menos 3, que vai multiplicar por 10, tá? Então, o que você vai fazer aqui? Deixa o 15 aqui mesmo. E vamos trabalhar com esses dois caras aqui, ó. Isso aqui é potência de mesma base, correto? O que eu faço quando eu tenho potência de mesma base? Repito a base e somo os expoentes. Tá, Diego, mas aqui não tem nenhum expoente. Quando não tiver nenhum expoente, você adota que tem 1. E você vai somar o menos 3 com mais 1, que vai dar menos 2. Agora,
que eu já tenho a força exercida, eu vou dividir pelo quê? Pelo peso, que vai me dar a quantidade de bolas, correto? Ou seja, a força exercida dividido pelo peso de... Esse peso aqui, que ele dá, essa massa, é a massa de uma bolinha só. Se elas exercem essa força, como é que eu vou achar a quantidade delas? É só dividir a força que ela exerce pelo peso de uma só. Então, ó, bem fácil. Esse 10 a menos 2, esse 10 a menos 2 aqui, ó, você corta. Você vai fazer, na verdade, 45 dividido por 15, que vai te dar 3. Então, são 3 bolas só, alternativa B. Bem tranquilo. Dá trabalho? Dá. Mas é só conta grande para você fazer, para te encher o saco. Então, vamos lá. Questão 5. Questão 5. Na figura abaixo, tem duas forças de intensidade, né? FA e FB. Então, você tem dois blocos aqui, né? E você tem aqui. Eu tenho o bloco A e tenho o bloco B. Eu tenho uma força aqui em A e eu tenho uma força em B na diagonal. Olha como é que vai ficar isso aqui. Correto? São aplicadas respectivamente em dois blocos A e B de mesma massa que se encontram sobre uma superfície horizontal. A força B forma um ângulo com horizontal de seno do ângulo de 0,6. Então, o seno desse ângulo é 0,6. A razão entre a aceleração de A e a aceleração de B entre os módulos de A e B adquiridas pelos blocos B e A é igual a... O que você vai ter que fazer? Calcular a aceleração nesse bloco aqui e a aceleração nesse bloco aqui. Certo? De cara é o seguinte. O bloco A, né? Ele tem o que? Massa de... Quanto que é a massa dele? A massa dele, que é quanto? Cadê? Ele não dá a massa, é isso mesmo? É, ele não dá a massa. Então vamos lá. Bloco A. A força que exerce no bloco A é o quê? Massa vezes aceleração, certo? Se eu manipular essa equação em função da variável da aceleração, vai ficar o quê? A igual, vou pegar M e boto para baixo do F. F igual, A igual a F sobre M, certo? Qual é a força? Quanto que vale a força que exerce em A? Vale 20. Então, isso aqui vai ficar aceleração 20 sobre M. Ok? Vamos segurar essa informação aqui. Bloco B. O bloco B é o seguinte. Como essa força está inclinada, formando um ângulo, né? Ele vai dizer o quê? Que força em B é igual a massa vezes aceleração. Só que essa força aqui, você tem que ver em relação ao cosseno do ângulo, né? Você vai ter que usar o cosseno. Se eu estou trabalhando nessa região aqui, né? Eu preciso do cosseno. Então vai ser FB vai ser FB vezes cosseno de B igual cosseno de θ, perdão, massa vezes aceleração. Então a gente vai manipular isso aqui. A força que exerce em B, ela é quanto? Ela é 50. O cosseno do ângulo, que está lá no problema, ele diz que é 0,8. Igual a massa, que ele também não dá, vezes a aceleração. Isso aqui, 50 vezes 0,8, dá 4. Igual a massa vezes a aceleração. Né? Então, A é igual ao que? 4 sobre M.
E aqui tem um detalhe importante que ele diz no problema. Os dois blocos têm a mesma massa. Então essa massa aqui é igual a essa massa aqui. Ele pede a razão entre A e a aceleração de B e a aceleração de A. O que é uma razão? Uma razão, nada mais, nada menos, ele é que uma divisão. Certo? Gente, eu cometi um outro erro aqui. 50 vezes 0,8 dá 40, tá? Desculpa. É 40, foi mal. Errei. Então vamos lá, ele pede a razão entre a B e a aceleração de B e a aceleração de A. Então eu vou dividir a aceleração de B, que é 40 por m, e a aceleração de A, que é 20 por m. Então como é que vai ficar isso aqui? Essa razão vai ser a mesma coisa que eu colocar 40 sobre m sobre 20 sobre m, certo? O que você vai fazer agora? Tá vendo esse m e esse m aqui embaixo? O problema não diz que eles são iguais, não são que é o mesmo valor? Então, ó, ele é irrelevante. Você corta. A sua razão de AB por AA vai ser igual a 40 sobre 20, que vai ser igual a 2. Problema bem chato, né? Mas ele é interessante que ele trabalha outros conceitos também. Questão 6. Um bloco de massa de 4 kg está apoiado sobre uma superfície horizontal em repouso. Os coeficientes de atrito estático e dinâmico valem respectivamente 0,9 e 0,8. Força horizontal 30 newtons. E considere a aceleração da gravidade 10 metros por segundo. Ele pede você determinar a intensidade de força de atrito e a aceleração do bloco. Então, vamos desenhar o sisteminha de força aqui. Tá aqui o seu bloco, né? Eu tenho a força peso aqui, tenho a força normal, tenho aqui a força F e tenho a força de atrito aqui para cá, né? Normal, peso, F, força de atrito. Então, vamos lá. A primeira coisa que ele pede é força de atrito. Olha só, o bloco ele está sujeito a 3 forças, né? O peso, a força e a força de contato exercida pela superfície e o bloco, que é representada pela força de atrito. Ou seja, qual é a normal, né? Para calcular a força de atrito você precisa da normal. Qual é a massa do bloco? A massa do bloco é 4 kg, né? Normal é o mesmo valor do peso. Olha só, são forças opostas. O que a ação e reação diz? Diz que forças opostas, pela ação e reação, ela tem o mesmo valor. Então você vai ter peso, que é igual, mesma coisa que normal. Então, normal, eu vou calcular como eu calculo o peso. Massa vezes gravidade. Então, a normal é o quê? 4 vezes 10. A normal vai ser igual a 40 newton. Eu preciso da normal para poder calcular a força de atrito. Okay? Então, qual é a força que a gente vai usar? O objeto está em repouso, não está? Então, se o objeto está em repouso, a força é o atrito o quê? Dinâmico ou estático? Se ele está parado, ele está estático. Então, você vai usar o atrito estático. Então, força de atrito estático é igual a normal vezes a constante de atrito. Qual é a normal? 40. A constante de atrito estático, ela é... Deixa eu ver aqui, mudei a página. É
Esse meu computador tá uma beleza. Então, atrito estático é 0,9. Que dá igual a 36. 36, né? 36 newtons. Então, essa força aqui é igual a 36 newtons. Repara que essa força de atrito ela é maior que a força que a pessoa está fazendo, que essa força aqui vale 30, né? Essa aqui vale 36. O que a gente pode concluir aqui? Se essa força de atrito for maior que a força exercida, esse objeto está em repouso, ele não se move. Correto? E a questão B, ele pergunta a aceleração do bloco. Se está parado, a aceleração é nula. Então, letra B é 0. Ok? Questão 7. Uma criança dirige um tobogã muito longo com uma aceleração constante. Em um segundo momento, um adulto com o triplo do peso da criança desliza por esse mesmo tobogã, com uma aceleração também constante. Trate os corpos do adulto e da criança como massas pontiformes e despreze os atritos. A razão entre a aceleração do adulto e a da criança é. Então, vamos lá. Eu tenho dois blocos aqui. Tem dois planos inclinados, né? O tobogã é um plano inclinado. E eu tenho aqui um adulto, né? Vou botar um cara grande. E tem aqui a criança. Eles estão caindo para cá. Vamos analisar a criança primeiro, né? Como é que eu calculo essa força aqui? Essa força aqui é o que interessa pra gente. Que vai ser o quê? Chamei de PC, né? Que é o peso da criança. Vai ser o quê? P, o peso da criança, vezes o seno do ângulo. Beleza? Então, isso aqui vai ficar como? Massa vezes gravidade vezes o seno do ângulo. Ok? Mas essa força também é a força resultante da intensidade. É a mesma coisa que eu pegar FR igual massa vezes aceleração. Vai ficar o quê? Esse aqui, ó. Isso aqui eu chamo de força resultante, tá? Que eu vou substituir isso aqui. Então vai ficar mg seno do ângulo igual a massa vezes aceleração. Corto essa massa, corto essa massa. Então, a aceleração da criança, eu posso concluir que ela é a gravidade vezes o seno do ângulo. Né? Mas essa força também é a força resultante. Também é a força resultante de intensidade. Agora vamos voltar lá no problema. Então é o seguinte, o adulto ele tem o triplo, né, do peso da criança. Então a gente vai ter que adotar o seguinte, né? Guarda essa informação, aceleração, e vamos agora para o adulto. O peso, essa força aqui, ó. Eu até inverti, isso aqui que é da criança. Então aqui é o PA, que é o do adulto, né? Caindo para cá. Então, como é que vai ficar isso aqui? O peso do adulto vai ser a mesma coisa. Peso do adulto vezes seno, né? P seno de θ. Correto? Como ele é o triplo, eu vou ter que multiplicar isso aqui por 3. Então vai ficar 3. Já vou transformar esse peso em massa vezes gravidade, seno do ângulo. Né? Então como é que vai ficar a questão da força resultante aqui? Força resultante vai ser igual a 3 vezes massa
vezes a aceleração. Por que eu estou fazendo isso? Porque o peso do adulto é o triplo da criança. Então vamos lá. Então eu vou pegar essa expressão aqui e vou substituir aqui no F. Vai ficar 3mg seno do ângulo igual a 3ma. Então, ó, cortei. Então vai ficar a mesma coisa. A vai ser igual a gravidade vezes o seno do ângulo. Certo? Ele pede a razão entre as acelerações. A aceleração é uma divisão, né? Então, a aceleração da criança dividido pela aceleração do adulto. A aceleração da criança vai ser g seno de θ. A aceleração do adulto, g seno de θ. Cortei. Quando eu corto tudo em cima e embaixo, dá igual a 1. Certo? Você pode seguir também esse raciocínio. Isso aqui é um raciocínio matemático por cima do que aconteceu, mas é simples, cara. Se você subir num tobogã, certo, sem atrito, e depois vir uma pessoa com o dobro, o triplo do teu peso, a aceleração vai ser a mesma, porque não tem, o que faz a diferença nesse caso é o atrito. Como não tem atrito, vocês vão deslizar na mesma aceleração, tá? Se vocês tiverem dúvida sobre esse raciocínio aqui, né, fica um pouco nebuloso, vocês me procuram que eu tiro essa dúvida de vocês, que isso aqui é meio punk mesmo. Essa questão para desenvolver